toque no coração de cada pessoa, que seja uma conversa agradável, sincera, franca, uma conversa em que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, como é o objetivo, e que as pessoas que nos ouvirem nesse momento, que tenham um coração aberto para aprender, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor? A palavra de Deus nos diz, né, em várias passagens, que nós temos que dar frutos, não é verdade? Como eu já disse. E a Bíblia às vezes fala de vários, cita fruto em alguns momentos, né, de várias formas. Talvez de repente uma conversa que nós podemos iniciar nós temos que dar frutos. Quais são esses frutos, né? Muito bem, meu irmão. Obrigado pela oportunidade, pela pergunta, para iniciarmos esse diálogo, onde eu creio que nós vamos crescer juntos, né? Aprender mutuamente e também contribuir com as pessoas que estão nos acompanhando. Eu quero aproveitar para saudar cada uma dessas pessoas com a doce paz do Senhor Jesus e também a alegria de ter esse vínculo de amizade com o pastor Paulo Júnior. Temos respeito e admiração por seu ministério, né? Por seu ministério, pelo ministério da Cláudia, e que pastorei uma igreja tão amada, né? Que foi uma igreja que nos tolerou durante 10 anos, né? Nos tolerou no início do ministério e uma igreja que continua nos amando. Nós não temos dúvidas disso. Obrigado por você sempre dar essa oportunidade de falar com as nossas ex-ovelhas, suas ovelhas e todas as ovelhas de Jesus, como nós também o somos, né? Muito bem. A pergunta foi que tipo de fruto, né? Bom, esse é um tema tão amplo, né? Nós não vamos esgotar esse assunto, né? Mas é um dos assuntos mais fantásticos que a gente pode discutir à luz da Bíblia, né? Porque a Bíblia fala do fruto do Espírito Santo, que é essa nossa vida, os que nascem de novo, que têm comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, precisa ter uma vida diferente, no sentido de ser uma vida inspiradora, uma vida que na verdade, dê frutos onde Deus semear. E eu diria assim que os frutos são os mais diversos que a gente pode produzir, não é? E eu diria assim que em primeiro lugar, para a gente produzir frutos, nós precisamos estar conectados com Jesus. Sim. Acho que essa que é a questão. O termo conexão está hoje muito em alta, né, por conta da internet. Você tem que estar conectado. As pessoas estão aqui nos ouvindo, nos vendo, nos ouvindo, porque estão conectadas em algo, conectadas à internet. Se elas não tiverem a conexão da internet, elas não poderão nos ouvir, né? Então, nós precisamos estar conectados com Jesus. Acho que esse que é o grande desafio para a nossa vida. Quanto mais conectados com Jesus, mais frutíferos nós seremos. Quanto mais conectados assim na essência, né, com Cristo Jesus, e o texto que você colocou como base, que é um texto assim muito conhecido, né, de João 15:16, diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, né? E o vosso fruto permaneça. Então, em primeiro lugar, para a gente produzir frutos, pastor, na minha opinião, eu creio que ela é bíblica, nós precisamos estar conectados com Jesus, porque João 15 começa falando isso, né? Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda, né? Então, assim, essa é a visão. Jesus fala depois: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece, verso 5 do capítulo 15, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, veja bem essa questão da gente ser habitado por Jesus. Olha que maravilha. A gente é habitado por Jesus, a gente habita em Deus, habita em Jesus, nós temos essa conexão,
essa conexão que nos alimenta, né? E permite com que a gente produza frutos, que a gente faça algo de acordo com a vontade de Deus, que abençoe a vida de alguém. Para a gente falar numa linguagem bem simples, é isso. Dar frutos é isso. É as pessoas se nutrirem de você e da sua vida, do seu ministério, na medida que você se nutre Sim. de Jesus. Né? Esses dias deu uma tempestade forte aqui na nossa região, né? Chegou a danificar aqui a torre da igreja. A gente está vendo agora um desafio para reparar. Mas, enfim, essa tempestade, agora no verão, porque o inverno é muito rigoroso, né? E nós temos aí 3 meses de verão, basicamente. Aí nós plantamos uma hortazinha ali na fundo de casa. Então, a Ana preparou a terra, eu ajudei, nós semeamos. Foi aquela época assim que a gente estava fica em casa, né? Então, com tudo que a gente tinha que fazer, com as atividades que a gente podia fazer a partir daqui na igreja, no cuidado com as pessoas, mas a gente separava um tempinho até para que a nossa mente ficasse assim, mais desligada dos problemas, da preocupação com a pandemia, e a gente pudesse produzir algo. Então a gente convivia. Nessa época o Luiz Eduardo estava no Brasil, aí nós preparamos a terra, a Ana semeou e começou a dar frutos. Plantamos tomates, né? Então o tomate cresceu bastante, o pé de tomate, e a tempestade se abateu, né? Nós já comemos pepino, já comemos tomate, couve, uma série de coisas. Mas interessante que como o tomate cresceu um pouco mais e o vento da tempestade quebrou um galho. E eu fui lá, ainda tentei consertar, mas não deu. Aquela parte que se desvinculou, pastor, ela secou. Então, os cristãos que não entendem isso, que é preciso estar conectado verdadeiramente com Jesus, vão deixar de produzir frutos. E a Bíblia diz aqui que todo galho que está desconectado Exatamente. De Jesus morre e seca. Então, em primeiro lugar, a gente precisa estar conectado. Fico pensando nisso, Jesus. Valdir. Pastor Valdir. Posso falar Valdir, né? Valdir e Paulo, né? Eu acho que as pessoas ficam, às vezes nós participamos de igrejas ou pessoas falando que você tem que dar fruto, a pessoa fica tão preocupada com isso que ela esquece de pensar no equilíbrio entre permanecer e produzir, né? Porque se não permanece, não produz. E porque nem sempre produtividade tem a ver com atividade, né? E antes de produzir, eu preciso permanecer. Porque o galho só produz se ele estiver ligado à planta. E a pessoa, às vezes, fica na neura, né? Eu até encontrei uma frase, pastor, que eu me permita ler, de Aristóteles, que diz assim: a virtude tem a ver com paixões e ações, nas quais o excesso e a falta constituem erros e são censurados, ao passo que o meio é louvado e constitui a retidão. E ambas essas coisas são próprias da virtude. Então ele fala que tem que haver um equilíbrio. Tem gente que trabalha demais para Deus, mas não permanece com Deus. Não tem aquela vida com Deus. E para dar fruto, eu preciso estar ligado, como você disse, conectado com Deus. Conectado. E a sua pergunta, a gente vai tranquilo. Voltar nisso daí, pastor. Obrigado pela participação e, aliás, por agregar, né, aquilo que eu estava dizendo, essa questão entre permanecer e produzir, né? E você porque as pessoas, tipo de fruto, né? Deixa só, daí a gente vai um pouco. As pessoas às vezes confundem, porque a Bíblia fala do fruto do arrependimento, fala do fruto do Espírito, e as pessoas só pensam que dar fruto é trazer pessoas para Jesus, né? Mas o fruto não é só isso, né? Certo. Exatamente, o fruto não é só isso, né? A começar, a gente é essencial, e a partir disso já começa a vir muitos frutos, é quando a gente tem a vida no fruto do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo em nós que gera fruto. Ou seja, a vida na carne, a vida de sangue de Deus, a vida que semeia na carne, da carne vai colher corrupção,
Então essa não vai produzir frutos, a não ser péssimos frutos, frutos podres. Agora, o grande desafio que Deus tem para nós, e isso é graça dele, é que a gente possa semear no Espírito e do Verdade. Espírito colher vida eterna. E também é ali que vai aparecer o fruto da bondade, da mansidão, da misericórdia, do amor, e tantos outros frutos, né, e vários outros frutos da ação do Espírito Santo em nós. Né? E aí exatamente isso, não é só evangelização, mas às vezes o bom fruto de um testemunho, de um bom testemunho diante dos de fora, onde você às vezes nem abre muito a sua boca para falar de Jesus, mas as pessoas veem Jesus em você. Né? E aí a gente também tem que fugir um pouco dessa questão assim de que produzir frutos. A gente já pensa num ministério tipo o ministério do Billy Graham. Mas não, Deus é tão criativo e tão extraordinário, pastor, né, que eu fiquei pensando hoje assim em termos assim de como Deus usa as pessoas de maneira diferente, né, em várias áreas, né. Fiquei pensando, Deus usou muito o Billy Graham. Só que antes de Deus começar a usá-lo, teve outras pessoas no processo. Teve a mãe dele, que foi uma cristã autêntica, um pai que orava muito para Deus levantar da cidade de Charlotte um homem para impactar o mundo com o evangelho. Junto com os irmãos da igreja onde ele frequentava, eles se reuniam na fazenda para orar e pedir que Deus levantasse dali um líder. Talvez ele não soubesse que seria o filho dele, mas ele estava orando. Então Deus já usou ali. Deus usou, por exemplo, depois Billy Sunday, que foi pregar. Aliás, Billy Sunday ia pregar na conferência que Billy Graham foi, se converteu, mas ficou doente, não pôde ir, mandou um outro evangelista chamado Mordecai Ham. E Mordecai Ham pregou, e aí Billy Graham recebeu Jesus como Senhor da sua vida. E ele começa uma história de fé que todos nós conhecemos. Pastor, eu me lembro... Oi, pode falar. E quando ele morreu aqui... Quando ele morreu aqui, interessante que eu não pude ir porque eu estava no Brasil. Eu estava chegando no aeroporto de Guarulhos quando recebi uma notícia. Até foi o reverendo Saulo que falou, você viu o que aconteceu? O Billy Graham faleceu. É o reverendo Saulo de Mello, nosso irmão querido, né? Amigo em comum. Então ele mandou mensagem para mim. Então eu fui informado. Ele falou assim, você pretende ir? Eu falei, olha, irmão, provavelmente não, porque eu estou aqui e quando eu voltei do Brasil já tinha sido sepultado, então não foi possível ir. Mas aí a história dele, na medida que o carro funeral dele ia passando por uma determinada rodovia em Charlotte, os carros iam parando e ligando pisca-alerta, sem ninguém programar isso, por causa da respeitabilidade desse homem de Deus. Então, várias pessoas foram usadas nesse processo. Né? Então, a gente não precisa ficar preocupado. Eu não sou um Billy Graham, eu não sou um Hernandes Dias Lopes, eu não sou um Mazaf Borba. Nós somos, todos nós, usados por Deus de alguma maneira, na medida que a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus e vamos nos conectando. Então, aquele pai que ora insistentemente pelo seu filho torna-se um bom líder na igreja, um bom pai de família, uma pessoa comprometida com o evangelho. Isso já produzir frutos. Eu estava pensando nessa história do Billy Graham. Aí também tem um amigo dele que convidou ele para participar desse culto. É que ele não estava muito afim de ir. Talvez as pessoas não saibam o nome dessa pessoa, mas conhecem Billy Graham. Quantos anônimos, né, que levaram outros para... Por exemplo, o mesmo André, né, que convidou Pedro, não sabia que o irmão dele teria um maior destaque como apóstolo. Ou o próprio Ananias, né, que Deus falou para orar por Paulo, né? Ficou com medo. Ananias era um membro comum de igreja, talvez, da época. Um anônimo que apareceu, sei lá, 2 ou 3 vezes citado nas Escrituras, mas que Deus usou para orar por aquele homem que seria o maior evangelista da história bíblica, não é verdade? Exatamente. Né? Assim como Deus usou, por exemplo, quando a igreja estava quase fechando em Jandai, a congregação, Deus usou
o nosso Verdade. saudoso Pedro Cavazana, que ia para o culto só ele, a dona Ercília e dois dos filhos, às vezes, né? Talvez mais, mas dois dos filhos é que eu ouvi que às vezes eles iam, e ele lia, eles cantavam um hino, ele lia um texto bíblico, oravam, fechavam a igreja e ia para casa. Durante muito tempo ele fez isso. Sim. Olha hoje o fruto. Olha quantas pessoas hoje se abrigam, Verdade. quantas famílias se abrigam na nossa igreja em Jandaia do Sul. Né? São, com certeza. Por ser IPI, né? Né? Então, assim, na Igreja Presbiteriana Independente de Jandaia do Sul, quantas pessoas se abrigam ali, quantas pessoas já passaram, já estão com Jesus e se alimentaram ali. Então, produzir fruto, pastor... Fica à vontade. Eu até elenquei aqui 4 princípios para a gente produzir frutos, né? Então, primeiro é estar conectado com Jesus. E a gente tem que fazer isso, vida devocional, arrependimento, confissão de pecados. Verdade. Vida santificada pela graça de Deus. A gente dizer para o Senhor, Pai, santifica meus pensamentos, as motivações do meu coração, né? Se eu quero assumir uma liderança na igreja para ter visibilidade, isso não é motivação santa. Tem que ser para a glória de Deus. Então a gente tem que acho que essa pandemia está nos ensinando assim que o que é essencial, né? O que é essencial, né? E a gente voltar assim, essa questão do tempo com Deus, Verdade. estar conectado com Deus. O segundo, pastor, eu não sei quanto tempo. Não, temos tempo à vontade. Aí fica uma hora que a gente tem no Facebook. É uma hora também, né? Então tá bom. Tá, mas o senhor Sim. pode aí me ajudar, me completar, Sim. Parar, Beleza. Redirecionar. Então, o segundo princípio importante para a gente produzir frutos, primeiro, estar conectado com Jesus, né? Todo ramo que estando em mim vai produzir frutos, é promessa. Né? Segundo, é o compromisso com o desejo de fazer obediência, né? Acho que essa é outra coisa. Exatamente, compromisso com o desejo de fazer a vontade de Deus, de obedecer a Deus e pedir a Deus discernimento. Senhor, o que queres que eu te faça? A gente vive uma geração que as pessoas estão perguntando, mas Senhor, eu quero que o Senhor faça isso para mim, que o Senhor faça aquilo, que o Senhor faça aquilo outro, que o Senhor me abençoe nisso e nisso. Mas nem todos estão dizendo, Senhor, o que queres que eu te faça? Que eu faça para ti, né? E aí a grande beleza é quando você começa a entender o seu lugar no corpo de Cristo, né? Que é entender, Pai, o que queres que eu te faça? É uma questão de significância, né? De propósito. Né? Até para que a vida cristã tenha mais alegria. Não caia naquela rotina de vir para o culto, espectadores, sentar, assistir o culto e ir embora para casa, né? Hoje alguém falou assim, Senhor, faça dos nossos filhos não os espectadores do culto, mas como servos de Jesus. Uma live que eu acompanhei hoje, então um dos pastores estava falando assim, que os nossos filhos, mas ore pelos seus filhos para eles serem comprometidos com Deus, não somente gente que assiste culto, mas gente que faça a vontade de Deus, que entenda. E o pior, né, Valdir, que às vezes as pessoas não são só espectadores, às vezes elas vão como consumidores, né? Elas acham que pagam uma taxa ali e elas vão para consumir entretenimento, se o pastor prega bem, se o louvor é legal. Aí, certa vez, eu estava lendo um livro do pastor Rick Warren e disse que as pessoas chegaram para ele e falaram assim, pastor, que o culto não estava legal, hoje o louvor não estava legal. Ele falou assim, mas quem disse que o culto é para você, né? Então, achei bastante interessante, porque e você também me fez lembrar de alguém que faleceu esses dias atrás, um grande teólogo americano aí, o J.I. Packer, né? Ele escreveu um livro, Evangelização e a Soberania Divina, e ele dá alguns motivos pelos quais devemos evangelizar. E um deles primeiro, porque nós devemos amar a Deus e ao próximo, e segundo, como você disse aí, é uma obediência, uma questão de obediência. Obediência. Compromisso e obediência, né, meu irmão? Porque, e aí que é uma coisa bonita, assim, né? E aí eu diria que o terceiro, quando você assim, entende o seu lugar no corpo de Cristo, e o terceiro princípio é a compaixão.
compaixão das pessoas. E aí que é bonito, porque se você tem compromisso com Deus, desejo de fazer a vontade de Deus e você se compadece das pessoas, você entende o seu lugar no corpo de Cristo e você põe o coração naquilo, né? Por exemplo, dentro dessa questão de compreender a vontade de Deus e ter compaixão pelas pessoas, eu acabei de chegar de uma escola aqui que eu fui visitar hoje à tarde, rapidamente, por isso que eu cheguei assim, já quase no horário para a gente começar a nossa conversa, é que eu fui em uma escola perto de casa, dá 40 minutos de carro, né? E primeiro porque está vindo algo novo no nosso ministério, assim, em termos de desafio que envolve oração. Depois eu quero compartilhar com vocês, se a gente puder ter um outro tempo juntos para a gente conversar sobre isso, eu ficaria muito feliz, sabe, meu irmão? Né? E aí eu fui olhar essa escola. Essa escola é uma escola onde... aí eu fiquei olhando, conheci a escola, porque a primeira vez que eu fui nessa escola grande, é uma escola de ensino médio, né? De ensino médio, que é o antigo segundo grau, né? Eu estou meio desconectado aí do Brasil, né? O antigo segundo grau. Aqui a gente chama de high school. Veja bem, essa mulher que morava pertinho da escola, o nome dela é Dorothy Clapp. Essa mulher, ela orou durante 12 anos pelos alunos daquela escola. 12 anos ela morava perto. Ela disse, a história diz que ela avistava as crianças brincando e ao invés de ficar irritada com barulho, ela orava ao Senhor para que Deus visitasse aquela escola, para que Deus agisse naquela escola, para que Deus permitisse que conversões lindas acontecessem naquela escola. E ela começou a orar, e ela orou durante 12 anos. Aí ela enviou para um jovem, o filho dela entregou o Novo Testamento para um jovem. O nome desse jovem era George Verver. George Verver. E George Verver se converteu e depois ele foi numa conferência evangelística onde Billy Graham estava pregando, entendeu o propósito de Deus para a vida dele e aí ele teve uma experiência linda com Deus, ele se converteu. O filho da Dorothy Clapp entregou um evangelho de João para ele, né? E aí ele começou, depois ele estava se reunindo com mais 200 outros jovens na escola, evangelizando. Olha a ação de Deus. Olha o que é uma pessoa, como o caso da Dorothy Clapp, estar conectada com Jesus, fazendo algo que não tinha microfone, não tinha visibilidade, não tinha ninguém vendo, entendeu? Não era nada assim que para as pessoas verem, mas ela fazia aquilo diante de Deus porque ela entendeu que era um propósito de Deus para a vida dela e ela assumiu aquele compromisso de orar por aqueles jovens, né? E ela sentiu compaixão pelas almas deles. E aí, George Verver se converte, depois ele vai para o México fazer uma atividade evangelística, voltou. Quem é George Verver? O fundador da missão Operação Mobilização, que tem 2 navios. Tinha o Logos também, servos. Né? Dulos e Logos, né? Isso. Dulos é servo e Logos palavra. E eles começaram a viajar pela costa dos países do mundo para falar de Jesus, treinar jovens para a missão. Os jovens entravam no navio, faziam, não era cruzeiro para passeio, não. Até passeavam. Mas eles eram ministrados, eles evangelizavam, eles cresceram e, se não me falha a memória, chegaram a ter 1.000 missionários em tempo integral. Essa missão. É interessante, pastor. Pode continuar, termina. Então eu fiquei ali, irmão, parado, quietinho, a Ana e o Dudu no carro. Dudu fez algumas fotos ali, né? Um plano que a gente está tendo. Mas aí, irmão, eu fiquei pensando, Deus, faz de novo, visita de novo, age de novo, né?
Não deixa a gente, enquanto igreja, passar pela história com a vida sem relevância, sentido, medíocre, vida cristã mesquinha, sem relevância, mas ajuda a gente a entender que o teu plano eterno quer Amém. contar com a nossa vida, dentro do que o Senhor tem para nós. Dorothy Clapp fez o que Deus queria que ela fizesse, ela teve discernimento, ela teve compaixão, ela estava conectada com Deus, ela estava comprometida com o desejo de fazer a vontade de Deus. Deus deu direção para ela: ora, filha. E ela começa a orar, e a compaixão pelas pessoas. Verdade. Ela orava, segundo a história, às vezes em lágrimas, e Deus agindo. Ela manda um Novo Testamento pelo filho, entrega para aquele menino. Era George Wever. E olha, querido irmão, antes da gente, do irmão falar, eu sei que eu falo muito, mas eu me lembro que a gente estava em 1995, no Estádio Olímpico de Seul, na Coreia, e eu me lembro do estádio com cerca de 60 mil pessoas cantando Porque Ele Vive, Eu Posso Crer no Amanhã, cantando em inglês. E eu me lembro que eu olhei para o telão, logo depois estava a George Wever, de 60 mil pessoas, e ele orando ali, porque 2.000 jovens estavam se consagrando a Jesus, a Deus e a obra missionária, para quando abrisse a Coreia do Norte, eles irem para evangelizar e proclamar o evangelho na Coreia do Norte. Então, é isso. Aquela mulher começa a orar e vê onde Deus leva a vida de alguém de acordo com os propósitos dele. Então, produzir frutos é isso. Crente que não quer se comprometer, que não quer se conectar com Jesus, que fica mais conectado com as coisas do mundo do que com as coisas eternas, né? Estão buscando mais as coisas dessa história do que as coisas lá do alto. Então, não vai produzir frutos como Deus quer que se produza. Amém. Que a gente seja produtiva. Quando Jesus vai procurar uma árvore, ela está seca. Exatamente. Jesus fica triste e não encontra fruto. Então, Jesus quer encontrar fruto em nós, né? Então, primeiro, esteja conectado. Segundo, comprometa-se em entender qual é a vontade de Deus para a vida, para a gente viver no centro da vontade de Deus. E tenha compaixão das pessoas. Às vezes, compaixão das pessoas começa a compaixão dos nossos irmãos da igreja local, dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, né? E aí a gente vê o que Deus quer da nossa vida, para que a gente possa fazer a vontade Pastor, eu estava dele, pensando né? aqui, agora que você estava falando, Pastor, né? Quantas pessoas que talvez acham que não dão frutos porque não levam pessoas para Cristo. Mas eu estive ouvindo, e eu achei bastante interessante, alguém que comentou que na igreja existem pelo menos 3 tipos de pessoas envolvidas ativamente. Os intercessores, os mantenedores e os trabalhadores. Talvez você não esteja na linha de frente do trabalho, mas você está mantendo ou orando. Né? Então eu quero aqui agradecer, eu creio que o Valdir também tem essa disposição, no mesmo momento, de agradecer as pessoas que têm orado pelos ministérios. Você tem sustentado. Talvez você não esteja na linha de frente aparecendo ou pregando, mas a sua oração, a sua contribuição também é questão e dá frutos. Como o pastor Valdir falou dessas pessoas que, os pais do Billy Graham, ou tantos anônimos que ninguém lembra o nome, mas que estiveram na retaguarda ou nos bastidores, também colheram esses frutos. É resultado do trabalho deles também. E seu, meu irmão, que ora pelos pastores, pelos líderes, pelos presbíteros, talvez você não apareça à frente de um trabalho, mas Deus tem dado fruto no seu ministério. Isso. E acho que outra coisa, eu estava pensando nessa questão da diversidade de frutos que existem, né? E se a gente for fazer uma analogia aí, né? A gente não tem só maçã. Tem maçã, pera, banana, tem abacaxi, né? Tem uma série de frutos, laranja, né? E como é bom encontrar frutos. Você sabe que a gente ia algumas vezes a gente ia, talvez alguns irmãos se lembram disso, de um irmão, não sei se é do seu tempo, chamado Avelino Moraes. Avelino. Ele tinha um sítio aí perto de Cambira, e ele tinha um pomar lindo de laranjas, né? E tinha até um pé, e eu amo laranja-lima, e tinha um pé de laranja-lima. Então ele falava: pastor, ali está onde o senhor gosta. Então eu ficava, às vezes ele trazia mais tanta laranja-lima para casa,
E era um pomar com laranja, com tantas... Eu me lembro que tinha banana. Então, a gente ia lá e a gente pegava, né, trazia. Era uma riqueza aquele lugar, né, em termos de diversidade de frutas, né? Fico pensando, Deus quer que a nossa vida seja um pomar também, né? Um pomar onde as pessoas possam encontrar abrigo à sombra do nosso ministério, né? Onde as pessoas possam se alimentar a alma com a nossa vida, com aquilo que a gente produz para o reino de Cristo, né? E aí, por exemplo, tem o caso de Moody também, que um professor de escola dominical, um professor de escola dominical. Verdade. Ele via que o Moody tinha muito potencial, mas ainda não estava completamente convertido, estava animado com a religião, mas faltava fruto ainda de conversão. Ele separou um tempo, foi no horário do trabalho do Moody, no horário do almoço do Moody, falou assim, olha, eu vim aqui para desafiar você a entregar sua vida para Jesus. Você precisa fazer um compromisso com Cristo, entregar a sua vida. E orou com Moody. Moody recebeu Jesus naquele dia. Mr. Kimball. Muitos não sabem do Mr. Kimball, mas muitos sabem de L. Moody, que foi um grande evangelista, né? Então, meu querido, assim, a gente produz dessa maneira, né? Às vezes aquela mãe... eu ia falar exatamente Susanna Wesley, né? Ela investia, né? Que a gente falou bastante de homem, né? Mas falamos da Dorothea Clapp também. Mas Susanna Wesley, né? Ela investia 1 hora com cada filho. E tinha poucos filhos, né? Da palavra de Deus. Hoje em dia as mulheradas estão mais preocupadas em ficar 3 horas na academia do que 1 hora com o filho para ensinar o evangelho por semana, né? Ela investia 1 hora por semana com cada filho. Ela tinha 19, né? Então, e aí Charles Wesley e John Wesley foram fruto do pai, que foi uma bênção, mas mais da mãe, porque a mãe era uma gigante no Senhor. Eu acho que mais por conta dela do que por conta do pai, né? Por conta da vida que ela tinha, né? As regras na educação dos filhos, que hoje falta muito no mundo que nós vivemos. Quantas pessoas, ou seja, que passaram desconhecidas aos olhos humanos, mas que deram frutos por conta do resultado de suas orações, dos seus ensinos, né? Isso é muito importante, porque tem um livro que me falha a memória, A Revolução do Voluntariado, que na realidade o sacerdócio é universal, é de todos, né? Dar frutos é para todo mundo. Não é só o pastor, cara. Não é só o pastor que é vocacionado, né? Sim. Pastor, me permite só um detalhe, quer ver? Um exemplo lindo que eu tenho. O presbítero Gerson Fonseca, não sei se ele já contou para você essa história. Você o conhece, né? Você o conhece, né? Então, nosso irmão Gerson, né? Ele conta uma história interessante, que o coral da igreja, na época que nós que eu era pastor aí, a Ana dirigia o coral. Então, cada tempo é um tempo, cada hora é a sua hora, e Deus vai usando com o que se tem naquele momento, né? Então, naquela ocasião, o coral saía em épocas de Páscoa e Natal. Nós fazíamos cantatas nas casas das pessoas, né? Talvez o pessoal já falou isso para você aí, né? E nós fomos cantar na praça em Cambira. E o Gerson testemunhou, depois ele pode confirmar essa que eu estou dizendo aqui, esse testemunho, de uma pessoa que ouviu à noite, estava acho que angustiado, com a vida meio sem sentido, e ouviu o coral cantar, ouviu o desafio que veio através da música, e ele entregou a vida para Jesus. E o Gerson disse que ele se converteu naquela noite. Depois uniu-se a uma igreja em Arapongas, acho, em Apucarana. Depois tornou-se, acho que Gideão. E comprometeu-se com Jesus. Então o quê? Nós entendemos, a obediência estava aí, a gente estava conectado com Jesus e com a missão de Jesus, com a celebração do Natal verdadeira, né? Aí houve esse desejo de produzir frutos, de fazer a vontade de Deus, que era cantar e louvar ao Senhor. Fizemos isso no ambiente público, chegou ao coração de alguém que talvez eu nunca venha ver a face dele, mas ele está em Cristo, é salvo por Jesus. Então, acho que
né? O mais Para a glória de importante Deus, no né? ministério não é o que a gente faz para Deus, mas o que Deus faz através da gente, né? Uhum. Por isso que a premissa, Sempre Deus. Começa com por Deus isso e que a termina com premissa, como Deus. você disse no início, para dar fruto, a primeira coisa é permanecer, né? É vida com Deus. Eu me lembro também, eu acho que dá para Amém. a gente Amém. entender bem isso, Pastor Valdir, na história de Wesley, né, John Wesley, que ele foi para os Estados Unidos para ir, né? Voltou decepcionado, né? Com o ministério, parece que não deu certo. Ou seja, ele foi muito ativista num primeiro momento, mas talvez ele não permanecesse com Deus. E na volta, depois ele tem um encontro com Deus, de fato o coração dele se aquece, ele diz, interessante numa leitura de Romanos, né? Num comentário de Lutero sobre Romanos. Olha que interessante isso. E aí sim, o ministério dele muda. Por quê? Porque ele começa a ter uma vida de permanência, de conexão com Deus. E a gente sabe a história que aconteceu. E na época ele era muito racional, Exato. até, assim, muito racional. Depois, quando ele volta dos Estados Unidos, no navio, ele tem contato com os Isso, irmãos os morávios, moravianos. lá do Zinzendorf, exatamente. E aí o que ele já começa a amolecer o coração, né? E aí aquela experiência lá que ele teve no dia 28 de maio de 1778, quando alguém simplesmente lia a carta de Paulo aos Romanos, um comentário da carta, não era nem a Bíblia, era o Exato. comentário da carta, né? E aí ele tem uma experiência viva com Jesus e torna-se esse gigante que foi no mundo, né? Então, é lindo Eu essa fico questão do pensando, fruto, né? né, meu Paulo querido não, irmão? talvez não Né? mensurasse que a carta dele aos Romanos tivesse uma responsabilidade ou tivesse um alcance tão grande, né? Tanto na questão da reforma, já antes com aquele, eu esqueci o nome dele agora no início, que foi base para Calvino, mas depois Lutero, exatamente, John Hus, Wycliffe, Wycliffe e exatamente. John Hus, E Wycliffe, depois Lutero lendo Romanos, depois John Wesley vendo um comentário de Lutero sobre Romanos. Então, Romanos, e na realidade, Paulo ainda cita, eu acho que Abacuque, se não falha a memória, ou Amós, que é o justo viverá pela fé. Então, é impressionante Abacu. como as escrituras permeiam tudo isso. E para a gente permanecer com Deus, precisa ter tempo com a palavra, né? Isso, amém, amém. Então, pastor, só assim, eu falei, né, que talvez princípios para a gente produzir frutos. Primeiro, Isso. é estar conectado com Jesus, com Deus que é o Senhor de todos os frutos, né? A fonte de todos os frutos, toda a frutificação, né? Segundo, é o compromisso com o desejo de fazer a vontade de Deus, esse desejo, essa vontade de ser usado por Deus, né? Usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, né? Como ponte sobre as águas, né? Como rios no deserto, uma fonte no deserto. Usa-me, esse desejo de ser usado por Deus, então, e a coisa da maneira mais pura, para a glória de Deus. Usa, Senhor, como um canal de bênçãos, né? E aí a compaixão pelas pessoas, né? Voltando para a compaixão, por exemplo, quando você vê o ministério lindo, né? Que o Bob, né? A Visão Mundial, ele começa a se encher de amor pelos pobres de Londres, né? Alô? Agora voltou. Sim. Ele começa a se encher de amor pelos pobres de Londres, isso, né? E aí o ministério, perdão, da Visão Mundial, do Exército da Salvação, né? O Exército da Salvação tornou-se uma riqueza, né? Em termos de cuidado com os necessitados do mundo, né? Então ele começa a sentir esse amor e as coisas vão caminhando. A Visão Mundial vai na mesma direção, né? Que foi um ministério também de amor pelas pessoas que até hoje dá frutos para a glória de Deus, né? E o quarto ponto, né? Eu falei da conexão com Jesus, o compromisso de fazer a vontade de Jesus, a compaixão pelas pessoas e a coragem para enfrentar os desafios da obra. Verdade. A coragem para enfrentar os desafios da obra, né? Porque às vezes a gente tem que se esforçar além da conta, né?
às vezes a gente tem, quando está discipulando alguém, a pessoa às vezes te liga, você está terminando de almoçar, tem um plano, mas a pessoa que você está discipulando, ela está com tanta sede de Deus Verdade. que ela quer falar com você, ela quer te perguntar algo, então você tem que ter tempo, ter coragem, né, para você abraçar essa missão que Deus tem para a gente, né? Então, esse amor, esse desejo de fazer a vontade de Deus e às vezes até sacrificando muito da vida pessoal para o bem da causa É e o bem do interessante, reino, pastor, né? nesse texto de João, capítulo 15, eu tive folheando e relendo hoje, a palavra permanecer é a que mais Uhum, citada, né? O que você falou aí, permanecer é uhum, fundamental. Uma outra palavra que é citada 8 uhum, vezes é a palavra fruto. E também 8 vezes a palavra amor. E aí uhum. Jesus disse, né? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O conhecido Amor, pelo amor. Como você disse, a uhum, gente tem que amar o próximo para pelo poder ter amor. Uhum, compaixão, né? Sede. É isso aí. uhum, é, uhum, é. E lembrar também que nós somos também seres em Sim. construção, né? Eu acho que quem está ouvindo a gente, pastor, precisa ficar assim em paz, né? Ninguém é chamado para ser Billy Graham. Nós não somos fabricados em série, né? Eu acho que nisso até nós, pastores, temos que estar tranquilos com relação a isso, né? Porque Deus chama os pastores mesmo para a mesma função de pastorear, mas às vezes Deus dá características diferentes para os pastores, usa-os em contextos diferentes, né? Então, acho que a gente tem que ficar em paz, não importa a cidade que você está, né? Dê Verdade. frutos ali, né? É, é, o campo é amplo, né? A obra, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Então, se cada cristão, imagine um partido político que tem aí nas mãos, né, 25 milhões de pessoas, como a igreja, só a evangélica deve ter no Sim. Brasil, deve estar passando disso. Então, se cada uma dessas pessoas fossem absolutamente comprometidas com as verdades do evangelho, olha o impacto que isso não Faria uma seria grande no mundo. diferença. Eu, Uma eu grande fiquei pensando, diferença, né? pastor Então, Valdir, aqui no é. verso 1 do capítulo 15. Isso. Uhum. Falhou aqui. Ok. E eu estou ouvindo bem. Agora os Voltou. irmãos estão ouvindo? É. Eu Tá. estive Uhum. pensando aqui no capítulo 15 de João, o texto diz que a força de transformar as vidas ou para frutificar não vem da gente. O verso 1 diz que Jesus é que é a videira, né? Nós somos os ramos. Ou seja, a seiva, o alimento Uhum. vem de Jesus. Então, às vezes, a pessoa fica preocupada em dar fruto, dar fruto, Jesus, dar é. fruto. Mas Uhum. antes, eu preciso estar ligado na videira, né? Uhum. É. Olha, só um último exemplo assim de como Deus pode usar a nossa vida quando a gente tem essas quatro coisas, né? Conexão com Jesus, essa conexão que faz isso que você falou aí, né? Que alimenta a gente, que faz a gente Isso. permanecer grudado. Sem Jesus não dá mesmo, sabe? Jesus é tudo da nossa vida. Essa conexão, esse vínculo com Jesus, assim, né, meus irmãos? Além do vínculo com a igreja, o vínculo com Sem dúvida. Jesus é o mais importante. Com a igreja é importante, mas o vínculo com Jesus é o mais importante, né? Então, e eu acho também que quanto mais conectado Com com Jesus, certeza. mais amor você tem pela comunidade que ele criou, né? E aí, o compromisso, né, com o que Deus quer da minha vida, entender, ter discernimento, entendendo o meu lugar no corpo de Cristo. Tem até um livro que é Entendendo o Meu Lugar no Corpo de Cristo, né? Compreendendo qual é o lugar que Deus tem para a minha vida. Deus tem um lugar para o pastor Paulo Júnior, Deus tem um lugar para mim, Deus tem um lugar para o pastor Hernandes e para o presbítero tal, X ou Y, para a diaconisa, né? Aí eu fico pensando assim, esse compromisso, essa compaixão pelas pessoas e a Sim. coragem para fazer a vontade de Deus. Daí eu me lembro de uma senhora no Chile, pastor, essa questão da diversidade de fruto, né? Dona Esmerinda Ramos. Eu, assim, eu gostaria muito, se eu pudesse ainda encontrar essa senhora. Eu visitei a casa dela, numa casa pequenininha,
com um chão batido, assim, nem ladrilho tinha, né? Nem aquele vermelhão que a gente costuma ter aí no norte do Paraná, né? Nas casas, antigamente, não tinha, era chão, uma pilastrazinha assim no meio, uma casa muito simples, com barro, né? E alguns bambus, assim. Aquela casa, eu entrei ali, encontrei uma senhora simples. Aquela senhora, Deus usou para recuperar mais de 120. Eu nunca mais, eu tenho foto, eu tô ficando já meio velho, né? Então, assim, eu tô assim, já chorando até a inauguração do supermercado, né? E aí comecei a olhar a foto, né? E comecei a lembrar. Aquela mulher, aí eu cheguei na casa dela, tinha uma plaquinha do governo do Chile. Na época era Eduardo Frei. Aí ela falou, a mulher do presidente veio me trazer essa placa agradecendo pelo que eu fiz. Eu não fiz nada, eu fiz o que Deus me pediu para fazer. Aí dessas crianças tem médicos, tem missionários, tem excelentes donas de casa, bons homens, mais de 120 crianças recuperadas, que ela deu pão, que ela deu alimento, que ela cuidou de uma maneira como poucos fazem, por amor que ela tinha por aquelas crianças. E naquela placa na parede da casa, era o presidente agradecendo pela vida e pelo ministério dela. E eu falei, dona Esmeralda, o que a senhora falou para a mulher do presidente? Ela falou assim, eu falei para ele cuidar bem das crianças do Chile, porque um dia Deus vai cobrar isso dele. Olha a autoridade espiritual de uma mulher que não sabia ler e escrever direito, mas que tinha uma compaixão, um amor, entendeu? No corpo. E que permanecia com Deus, né? Permanecer com Deus, né? Exatamente. Fiel Verdade. a Deus, né? Tudo para a glória de Deus. Eu fiquei pensando aqui quantas lições, né? Dá para a gente ir longe nessa conversa. Eu disse aqui que Jesus é a videira, ou seja, ele é a fonte dos recursos. O pai é o agricultor, ou seja, ele cuida. Ele cuida ele quem nos poda, né? Às vezes Deus poda algumas coisas, não é porque a gente não está dando fruto, mas para dar mais frutos, né? Mais frutos. Deus tira aquilo que não tem que estar em nós e aperfeiçoa a nossa vida. Coisa linda isso. Né? Ele quer usar. E o texto diz mais à frente, diz assim, eu não chamo mais de servos, eu chamo de amigos. Coisa linda. É coisa linda, né? Ainda fala lá que nós temos uma promessa, se as suas palavras habitarem em nós, ele promete que os nossos pedidos serão atendidos. Coisa linda. A palavra de Deus é rica. Amém. Louvado seja Deus, pastor. Mas olha, é isso mesmo. Que Deus então use, né, a nossa vida, os irmãos que estão nos acompanhando, que a gente possa viver a simplicidade do Evangelho, né? A gente, às vezes Deus dirige a gente para fazer uma visita e orar por alguém, né? Às vezes aquela visita vai transformar a vida de alguém, né? E às vezes um bom conselho que se dá para um jovem, né? Pode mudar a vida e o rumo dele. Então, que Deus use a nossa vida, né? Eu me lembro, pastor, dele, você contou disso, eu falei, às vezes a visita vai mudar a gente, né? Aconteceu uma ocasião comigo, mais dessa, eu nunca me esqueço, que eu tinha uma reunião de oração para fazer, para dirigir uma reunião de oração das mulheres. Eu cheguei nessa reunião, mas eu não estava bem. Pastor é ser humano, né? Então a gente não está bem. Eu falei, o que eu vou falar nesse momento? Tal. Eu cheguei lá na reunião, só tinha uma mulher só lá, não foi mais ninguém, foi só essa mulher. Eu sentei, ela começou a contar a história da vida dela. Na realidade, quem foi edificado fui eu, né? Porque pelo que Deus fez na vida dela. Hoje ela já não está conosco, Deus a levou. Mas eu nunca vou me esquecer disso, porque na realidade quem foi edificado naquele momento não fui eu. Não foi ela, fui eu. Porque Deus a usou sem ela saber do contexto que eu estava enfrentando naquele momento. Interessante isso. Ela estava conectada, né? Então, eu quero... pode falar. Pastor, eu queria que o senhor desse uma palavra... Isso, eu queria que o senhor desse uma palavra para as pessoas que nos assistem. Talvez elas estão preocupadas ou tensas.
talvez elas ouçam muitas cobranças nas igrejas, de darem frutos, e Certo. que palavras você dá, porque às vezes elas não sabem como começar isso tudo. E depois você pode encerrar esse tempo nosso com uma oração. Fique à vontade. Então, queridos irmãos, olha, falamos aqui desses princípios, né? Desses princípios. Então, continua ligado a Jesus, né? Ora a Deus, peça a graça de Deus, né? Para que diga para o Senhor, Pai, usa a minha vida, me dê discernimento, né? Às vezes a gente fica preocupada, não, mas usado por Deus é só quem atravessa o oceano e vai lá na Índia. Sim, mas Deus usa também quem atravessa a rua. Sim. Para levar uma palavra de conforto, né? Às vezes, eu me lembro de uma pessoa que Deus começou a usar a partir de um drama que ela teve. Eu estou dizendo isso porque isso é uma questão mais prática, né? Ela perdeu um filho, adolescente, assim, entrando para a adolescência, numa situação triste, trágica. Sofreu muito, é uma pessoa de Maringá. Sofreu muito. A gente acompanhou, a Ana e eu acompanhamos a família, um casal queridíssimo. E aí a mãe, naquela situação, ela falou, Deus, usa essa situação para abençoar outros, usa a minha dor para que eu possa abençoar outros. Aí Deus colocou no coração dela um desejo de visitar as mães que perdiam filhos. Aí ela ia visitar e oferecia os ombros dela para abraçar a mãe, para escutar, para falar de Jesus quando surgiu a oportunidade e o consolo do Espírito Santo. Ela levou várias mães a Cristo. Então, acho que a coisa linda da igreja é isso, irmãos. A gente fica pensando, a igreja não existe por causa dos grandes líderes que Deus levanta. A igreja existe principalmente por causa da graça de Deus, mas os anônimos, aqueles irmãos e irmãs que você falou, aqueles que oram, aqueles que se dedicam, aqueles que, mesmo com limites, são firmes na igreja, contribuem com fidelidade, amam Deus, sabe? Quer ver a glória de Deus, não estão preocupadas em ter visibilidade ou não, querem sempre só serem fiéis. E Deus vai usando essas vidas, vai fortalecendo suas famílias, seus filhos vão crescendo no Senhor, vai o evangelho de geração em geração crescendo na família. Então, assim, sem ansiedade, irmãos, né? Coloca a vida nas mãos de Deus e fala, Senhor, usa aqui esse vaso de barro, mas que tem o tesouro do Evangelho, usa para a tua glória na medida que tu queres. Como Calvino fazia, né? Aquele símbolo de Calvino com a mão segurando o coração. Ofereço-te, Senhor, meu coração. Ofereço-te meu coração, Senhor, pronta e sinceramente. Né? Então, que a gente faça isso e Deus vai conduzindo nossa vida, pastor, sempre para a glória dele. Eu me lembrei, dele, antes da gente encerrar, né? você orar, você contando dessa situação, me lembrei de uma ocasião em que o pastor Rick Warren passou uma fase muito difícil quando o filho dele se suicidou, não é verdade? Ele tinha problemas mentais e um pastor extremamente influente como ele, que foi foi o que orou na posse do Obama no primeiro mandato. E eu me lembro que eu estava lendo a respeito. Isso. E ele tirou lições que me trouxeram ao coração, como essa que você disse dessa pessoa que perdeu o filho. Ele diz que nós podemos lidar com a dor de duas formas. Ou a gente desiste e desanima, ou a gente canaliza a dor e usa ela para o ministério. Eu achei muito lindo isso. Eles começaram um ministério com pais que têm problemas com filhos de problemas mentais. Eu achei bastante interessante. Então, Deus pode usar a sua dor, meu irmão, para começar um ministério. Para poder... Amém. Isso, exatamente. Assim Deus vai usando a nossa vida, né? Como eu disse, nós não vamos esgotar o assunto, né? Mas aí se alguém tem alguma pergunta depois, quiser deixar inbox aí, pastor, né? Aí a gente pode... Isso, nos comentários. A gente pode aí ajudar os irmãos, né? Isso, né? Vamos orar. Vamos orar então, né? Ok, obrigado pela oportunidade. E eu vou chamar para a gente conversar sobre esse plano que Deus está colocando no coração, porque eu creio que mais pessoas podem frutos dentro disso que Deus está
Deus está dirigindo nosso coração para fazer, tá bom? Eu só Pastor, não posso adiantar ainda, né? Repete, Mas é algo que Deus está... repete essa sua fala que falhou aqui. Ah, tá. Então, é dizer assim que a gente vai voltar a se falar sobre isso que Deus está colocando no coração da gente, e que eu vou chamar o pastor para explicar o que é em momento oportuno, para a gente fazer uma live sobre isso, e aí eu creio que nessa questão, vários dos nossos irmãos, todos nós podemos dar frutos aí para a glória de Deus nessa direção. Não posso falar o que é ainda, porque daqui um pouquinho é que a gente vai expor tudo que Deus está fazendo. Eu não estou mudando de igreja, não estou mudando de cidade, nada. É só algo que Deus está fazendo, assim, e que talvez envolva muita gente, assim, para a glória de Deus, né? Amém? Amém. Vamos orar? Pai, obrigado pela bênção da vida. Obrigado pelo teu favor, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Obrigado porque o Senhor é tão maravilhoso e bom que, ó Deus, tu habitas a eternidade, tu habitas conosco aqui, tem misericórdia da nossa vida, compaixão de nós, nos chamou para ti, nos escolheu em ti, tem enchido nossa vida de forças para vencer as adversidades da vida. Amém. E nos dá a alegria de produzir frutos. O Senhor é realmente, Pai, maravilhoso. O Senhor é o princípio e o fim do nosso ministério. Sem o Senhor nada funciona. Mas contigo, Pai, alimentados por ti, nós podemos ser uma bênção para outras pessoas, na nossa família, no trabalho, na igreja, na sociedade. Usa a nossa vida para a tua glória, que o teu Espírito enche o nosso coração, para que fruto do Espírito apareça na nossa vida. E a gente possa passar pela vida e pela história e deixar um legado, deixar fruto que glorifique o teu nome. Fica conosco, Pai, e dá a tua paz. Cuida das pessoas doentes, quem está sofrendo por perdas, dá consolo, dá conforto. Livra dessa enfermidade tão difícil que está por aí em todos os lugares. Permita que a gente vença esse tempo e saiamos mais fortes dessa pandemia, Amém. Mais unidos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus oramos, Pai. Guarda a nossa vida, Jesus. Amém. Abençoa o pastor Paulo, sua esposa, abençoa a igreja de Jandaia do Sul, de Mandaguari, em nome a de nossa Jesus. Igreja aqui nos Estados Unidos, nosso presbitério. Guarda todos nós à sombra das Tuas asas, em nome de Cristo, Senhor. Que tudo seja Amém. Para a Tua glória. Eu Amém. Creio, pastor Valdir, que as pessoas que compartilharam esse vídeo também puderam dar frutos, não é verdade? Porque espalharam a palavra do Senhor, que é a oportunidade mais do que essa de a gente espalhar a palavra do Senhor. O alcance, a gente tem como medir o alcance dessas lives. Esse é o novo tempo, né? A gente ia falar de mudança. Exato. Né? Essa é uma das mudanças, dessa oportunidade, assim, da gente, nesse contexto de pandemia, a gente começou a fazer isso mais intensamente. Parabéns pelo seu trabalho, pastor. Amém. Deus abençoe, querido. Um abraço para sua esposa, para o filho. E que a graça do Senhor esteja Amém. Sobre a sua vida e sobre todos que nos assistem. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até mais, querido. Amém. Em nome de Jesus. Até mais. Amém.